César, ao reverendo Vinícius, um prazer conhecê-lo pessoalmente. Estaremos aqui defendendo que a predestinação ela é bíblica, mas ela não nos moldes calvinistas, né? Eu acredito que a predestinação é bíblica. Nós temos 6 versículos bíblicos onde aparece a predestinação. 1 Coríntios 2,7, nós temos também Romanos capítulo 8, versículo 29, e também aparece no 30, Atos capítulo 4, versículo de número 28, e Efésios capítulo 1, versículo 5 e o versículo de número 11. Acredito que a predestinação, ela não é uma predestinação onde a pessoa é predestinada a crer. A base da presciência é a eleição segundo a presciência. A base da predestinação, então, é a eleição segundo a presciência. Então, a predestinação ela é bíblica, porém, aqueles que em Cristo crer e que estão nele, então, a predestinação, a palavra proorizo, é destinar de antemão, ela tem 3 objetivos. Como diz Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30, é destinar aqueles que já crê, segundo com base na presciência, esses eleitos que creem em Cristo, eles são destinados a ser conforme a imagem do Filho. E em Efésios nós temos para ser co-herdeiros de Cristo e também na adoção de filhos. Então esses 3 objetivos entendo ser da predestinação. Destina-se àqueles que já estão em Cristo, nele. Bom, reverendo Vinícius, você viu que o Juliano, na hora da apresentação, ele já manda ver, não quer nem saber, meu. Não faz aqui essa apresentação, nada. Eu já vou mandar ver aqui texto grego e não sei o que lá, da mãe das quantas. Vamos lá. Reverendo, na sua opinião, somos predestinados? Como é que funciona essa predestinação? Eu entendo que sim, nós somos predestinados, né? Aqueles que são salvos são predestinados. E a base para essa argumentação está principalmente no ser de Deus. A ideia é que Deus é um ser absolutamente soberano. E essa é uma das partes iniciais daquela formada, que não há nada no universo que não esteja sob o controle de Deus, inclusive no que diz respeito à salvação. E sendo Deus absolutamente soberano, ele executa o seu juízo conforme a sua vontade. E dessa forma é que nós observamos nos textos que o pastor citou, embora eu tenha a discordância que é natural da interpretação deles. Aí outros textos, né, como João capítulo 12, Atos capítulo 13, 2 Timóteo, que sempre tratam de pessoas que são destinadas para a salvação, ou seja, são eleitas para que sejam salvas. Uma pergunta que nasce sempre quando alguém apresenta a doutrina da predestinação pelo viés calvinista é as crianças. E talvez seja um problema, porque mesmo que não seja um problema teológico para quem abraça os 5 pontos do calvinismo, mas é meio que um problema você chegar e falar sobre isso. Então, penso eu, como é que ficam as crianças? As crianças, por exemplo, uma criança que não é predestinada, capota o carro e ela tem 6 meses de idade, ela vai para onde? Na verdade, pastor, esse é um problema tanto arminiano quanto calvinista. Mas é mais calvinista. Uma vez que a Escritura não fala, e o próprio arminianismo não dirá que toda criança irá necessariamente para o céu. Só que eu sigo a Confissão de Fé de Westminster, como todo pastor presbiteriano espera-se, que diz o seguinte: as crianças eleitas irão para os céus. Com as eleitas não tem problema. Agora vamos falar das crianças que não foram eleitas. Agora aí que está a questão. Há 2 possibilidades. Uma delas é que há essa distinção em que há crianças eleitas e crianças não eleitas. Uma outra possibilidade, inclusive um pastor batista muito conhecido, John Piper, caminha por essa linha, eu creio que é a mais equilibrada, diria o seguinte, que simplesmente pela graça de Deus, nós pastores preferimos entender que as crianças são levadas ao céu, não por mérito. Mas aí você está abrindo mão de um ponto dos 5, hein? Não. Permaneço com a eleição. Só que a ideia não é que é por mérito, mas porque todas seriam de alguma forma eleitas. A Bíblia não fecha a questão. Mas a ideia é que, então, vamos lá, de toda forma... Se as crianças são eleitas, aí é uma equação que você não vai sair dela. Sem ser, ou você abre mão do calvinismo, ou não dá. Porque se as crianças são eleitas, então todo mundo é salvo. Porque ninguém perde a salvação e todo mundo já foi criança. Não. Vamos lá. Se as crianças são eleitas e todo mundo já foi criança... Uma criança que vem a falecer. Não, tudo bem, mas ela era eleita. Se as crianças são eleitas, como é que fica essa questão? Eu não estou entendendo a pergunta, pastor. Vamos lá. Porque, se as crianças são eleitas, eu vou tentar refazer. Tá. Se as crianças são eleitas, a criança que capotou lá, falou, não, nós entendemos, nós como pastores preferimos entender, tal, que
que as criancinhas, estou falando bebê e tal, Sim. são eleitas e tal, tudo mais. Beleza. Bom, se crianças são eleitas, e todos nós já fomos crianças, Aí e tá. ninguém perde a salvação, Aí tá. então todo Não mundo é são- salvo. Aí tá, não são todos. Estou falando de um caso específico em que Deus tenha planejado a história de uma criança que não venha a crescer. Então, Tá. prefere Então a se criança, entender- na fatalidade, Prefere se entende entender que ela tinha sido eleita. Mas isso é uma opinião. Agora entendi. Agora, também é o caso de crianças. Uma outra opinião é que, de fato, Deus soberanamente elege algumas para salvação e elege outras para condenação. Afinal de contas, não há mérito. Aí, nesse caso, ela vai pro inferno. Isso. Tá Até mesmo crianças têm pecado. Entendi. Vamos lá. Professor Juliano, na sua opinião, o homem tem livre-arbítrio, livre agência? Tem diferença disso? Dá para defender a liberdade de escolha do homem a respeito de Deus? Eu tô falando, não é escolher se toma café ou chá, se é com açúcar ou sem açúcar, mas eu tô falando assim, escolher Deus. O homem pode escolher Deus? Após a queda, nós entendemos que o homem ele é depravado totalmente. O homem está morto em delitos e em pecados. E nós entendemos que o homem necessita necessariamente da graça. A graça preveniente, ela habilita o pecador. Se a graça não habilitar o pecador, ele não consegue chegar a Deus. Não há um justo sequer e não há ninguém que faça o bem. Então ele necessita da graça. E essa graça preveniente habilita o pecador a reconhecer o seu estado de miséria e de pecado para aceitar ou não a oferta do evangelho. Então, a partir deste momento, ele tem este livre-arbítrio, com certeza, para dizer sim ou não. A graça ela pode ser resistida, ao meu ver. No entanto, que a salvação, dentro do ponto de vista arminiano, ela é condicional, porque necessita crer. E se nós olharmos para a Bíblia, nós temos essas condicionantais. Nós temos se crer, se confessar, aquele que crer, este será salvo. Então nós temos o crer, nós temos essa condição. Diferente do ponto de vista calvinista, que há um decreto, Deus decreta todas as coisas. Até porque dentro do calvinismo, Deus só é soberano se ele decretar todas as coisas. Lembrando de John Piper, ele disse que o 11 de setembro, a catástrofe que houve, também foi um decreto de Deus. Deus decreta todas as ações do homem. E aí eu acho estranho tudo isso, porque Deus pune o piloto do avião. E eu gostaria de entender, até com o reverendo Vinícius, como explicar tudo isso. Por exemplo, Deus ele decreta o estupro, Deus decreta o assassinato de Abel, Deus decreta a queda de Adão para ele ser soberano. Mas como Deus decreta e depois Deus os leva para o juízo final, abre o livro das obras e os pune se eles não tiveram a possibilidade de assim não o fazer. Como conciliar essa ideia de Deus decretar todas as ações do homem e ao mesmo tempo Deus punir se o homem não